Bom, então agora chegamos à nossa parte prática, enfim, né? E eu vou apresentar novamente os materiais. Eu apresentei nos slides, agora eu vou apresentar na mão aqui agora os materiais que eu tenho para essa aula. Para facilitar, vai ter que ter um pouco de paciência. Primeiro eu vou fazer a aplicação de sementes. Acho que a maioria já sabe por causa do mini curso, mas mesmo assim, eu vou fazer a aplicação de semente e você vai ter que aguardar aí, vai ter que mandar para o nosso grupo durante uma semana. Você vai ter que fazer aplicações e mandar. Por que isso? Porque eu só quero que você manuseie as agulhas quando você tiver total controle sobre a técnica com as sementes. Então, para você ter controle, você tem que utilizar. E eu quero que você mande as fotos dos seus tratamentos, mande os pontos que você está utilizando. Por quê? Então, trate de arranjar as cobaias, porque você vai aplicar primeiro as sementes, vai começar a aplicar, a trabalhar, enfim, vai utilizar a técnica para depois você assistir os vídeos das agulhas que estão aqui, tá certo? E você avançar aí no nosso curso. Então, trate de ter paciência, não precisa agonia, não precisa ansiedade. Vamos com calma para que você consiga com facilidade aplicar a técnica sem medo de machucar o paciente, sem medo de fazer errado. Então o melhor caminho para isso é utilizando as sementes ou esferas, tá certo? Então vou apresentar aqui, eu tô com a orelhinha aqui que eu vou fazer a demonstração também pela orelha e depois eu faço na pessoa, na nossa cobaia, tá certo? O que é que a gente vai utilizar? Primeiro a nossa orelhinha aqui, que se você tiver uma é legal também para estar se familiarizando com os pontos. Se a sua orelha, se essa sua orelha de plástico dá para fazer a aplicação, é bom treinar as agulhas nela, tá certo? Então vou mostrar aqui como é que faz para depois a gente fazer no paciente. Então o que a gente vai precisar? Primeiro, para fazer a asepsia, já sabe que depois da inspeção visual, você observar o paciente, a orelha do paciente, depois da inspeção é que você vai fazer a asepsia da orelha, tá certo? Então primeiro observa, depois faz a inspeção. Então o álcool 70, vai utilizar o álcool 70, ok? Somente álcool 70, vocês são da área de saúde sabem, né? Somente álcool 70. Para aplicar o álcool 70 eu utilizo geralmente um algodãozinho, mas você pode utilizar o que você quiser. Em alguns casos você pode utilizar até papel higiênico, papel toalha, enfim, dependendo da situação que você está submetido aí, né? Enfim, o que mais que a gente tem aqui? As sementes, tenho aqui semente de vacária, que eu mostrei para você. É basicamente o mesmo tamanho das sementinhas de mostarda. Essas mais claras são as sementes de mostarda, então você deve ter achado aí. Eu comprei semente de mostarda por R$1,50, um pacotinho que dá para aplicar aí por, sei lá, 1 ano ou 2 anos, tá certo? Então, semente de mostarda. E essa menorzinha, ela é um pouco menor, que é mais escurinha, é a semente de vacária, ok? Outra coisa que a gente vai utilizar também, as agulhas semi-permanentes, que são as chamadas rabo de porco. Em algumas aulas eu falei orelha de porco, mas o nome é rabo de porco, tá certo? Eu tenho esse vício de falar orelha de porco, mas é rabo de porco como é chamado. São agulhas semi-permanentes, tá certo? De 1 milímetro ou de 2 milímetros. 1 milímetro tonifica, 2 milímetros seda, ok? Então, mas a gente vai ver isso na aula específica para essas sementes. Outra coisa que nós temos aqui também são a plaquinha, né? Geralmente já vem assim, ou você pode comprar avulso, mas essas plaquinhas que a gente tem as sementes de ouro ou de prata, as sementes não, as esferas de ouro ou de prata, tá certo? E aí o ouro tonifica e a prata seda também, ok? Dizem que fazem isso essas esferas, tá certo? Eu não concordo muito com isso não, apesar de alguns livros trazerem na bibliografia aí, que está disponível para você, você vai encontrar a respeito disso aqui, tá certo? Outra coisa que nós vamos utilizar também, para fazer a sangria, que é uma outra técnica, são as lancetas. Lancetas normais de aplicar para glicemia, fazer exame de glicemia, enfim. A gente vai precisar de uma lancetinha caso vá utilizar a sangria, né? Então, mesma coisa, vai precisar limpar bem a orelha, fazer bem a asepsia com álcool 70 e também você vai precisar limpar a orelha depois do paciente quando fizer a sangria. Tem que usar a luva, tá certo? Então, como essa aula não é da sangria,
sempre que você for fazer sangria, usar a luva, ok? Mas eu vou mostrar também na aula específica para sangria. Aqui a gente tem um aplicador de agulha Ting. Qual é a agulha Ting? A agulha filiforme que eu mostrei para vocês, que é a agulhinha essas pequenininhas que a gente chama de agulha Ting também, ok? Então as agulhas pequenininhas, na aula de agulha você vai aprender mais sobre elas. E esse é o aplicadorzinho que a gente vai determinar o tamanho que a agulha vai entrar na orelha do paciente, qual é a profundidade. Se vai ser 1 milímetro, 1,5 milímetro ou 2, dependendo da necessidade, ok? Aqui também eu tenho um aplicador, um outro aplicador, que é o aplicador das... tá difícil. Que é o aplicador das agulhas semipermanentes, tá certo? Esse aplicador é específico para esse tipo de agulha, por quê? Porque essas agulhas, elas têm um ímãzinho, as agulhas não, o aplicador tem um ímãzinho, tá certo? Que você pode utilizar para colar aqui. Não vai dar para ver, tá certo? Mas a gente usa o ímã e a agulha fica presa no ímã, ok? Então é isso, esses são os materiais que nós vamos utilizar. E a cada aula você vai sabendo uma técnica, então vai ser uma aula para cada técnica. Lembrando que ainda faltam os cristais e também os tipos. Então agora eu finalizo essa apresentação, né, das nossas aulas práticas, e a gente vai mesmo começar com a aplicação das sementes, com a limpeza da orelha, né, asepsia, e já a aplicação também de sementes. Se você ainda não experimentou, vai começar a experimentar agora. Então, forte abraço e vamos para a aula. Tchau, tchau!